te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que instruíste todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei aos que celebramos hoje a sua conversão, caminhemos para vós, seguindo o seu exemplo, a ser para o mundo testemunho da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, no versículo de 15 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharam aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a conversão de São Paulo. Essa festa da conversão de São Paulo. Quando nós falamos de conversão, nós falamos de uma mudança radical de vida, né? Porque a conversão, na verdade, é esse humano que caminha nesse mundo, muitas vezes sem a luz, e encontra essa luz que é Jesus, tanto que aconteceu isso com São Paulo. E São Paulo, a luz era tão esplendosa que ele ficou cego, né? Porque ele não estava acostumado com essa luz. Então, quando nós falamos de conversão, nós falamos de uma mudança transformadora na vida da pessoa. E se nós olhar então, porque quando nós falamos de conversão nas Sagradas Escrituras, essa conversão de São Paulo é modelo para todos, né? Talvez seja uma das grandes conversões que aconteceu na história da Bíblia, porque São Paulo ele era um judeu e ele vivia os conceitos deles, né? Era radical, eles eram radical no conceito religioso deles. Eles tinham lá os seus mandamentos, que eram muitos mandamentos, e eles cumpriam aquilo ao pé da letra. Era algo de honroso para eles. E São Paulo era
aquele que tinha todo esse conhecimento dos mandamentos e tudo, do conceito dos judeus, e ele tinha uma capacidade muito grande, então ele era aquele que tinha autoridade, recebia autoridade para perseguir os cristãos. E nesse caminho aí, Jesus o encontra com ele, né, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, aí ele fala: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quer dizer, quando a pessoa persegue o povo, está perseguindo o próprio Deus. E São Paulo, então, naquele momento, ele se converte. E a conversão de São Paulo foi algo de espetacular e transformador, porque quantas cartas São Paulo escreveu, né, e como viveu São Paulo, e como compreendeu as coisas de Deus, como ele entendeu quem era Jesus, e essa luz que iluminou a vida dele foi de uma forma tão esplendorosa, que São Paulo ele chegou a ponto de conhecer verdadeiramente o plano de Deus na sua natureza humana. Ele fala lá numa das suas cartas que preferia morrer para ir para Cristo. Ele falou: eu não sei o que prefiro, se viver ou se eu morrer, porque se eu morrer, o que é imensamente melhor, eu vou para Cristo. Quer dizer, aquela convicção de São Paulo era algo de transformador, e tudo aquilo que ele escreveu, relatou sobre a pessoa de Jesus, deu a vida por causa da causa de Jesus, do Evangelho, foi o grande pregador da história da humanidade, das Sagradas Escrituras. Então São Paulo foi esse homem que, quer dizer, a conversão dele levou a uma transformação da própria igreja. Então, quando se fala de uma pessoa que se converte, esse caminho que ele vai percorrer depois da sua conversão é um caminho que transforma aqueles que perto dele se encontram, transforma a comunidade. O convertido, ele tem dentro de si o Espírito, né, o Espírito de Deus que aflora, né, esse batismo verdadeiramente no Espírito Santo, e por isso então a igreja é movida por aqueles que se convertem, aqueles que buscam realmente viver de acordo com a luz que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele chama, né, como fala aqui no Evangelho, Jesus se manifestou aos discípulos. E ele falou assim: ide por todo o mundo. Aquilo que ele falou para os 11, né? Aqui no Evangelho de hoje fala 11. Esse falar 11 representa, quer dizer, que Jesus aqui, naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, esse 12 podemos ser nós, né? Então, como representa aquele que se converte, o convertido é aquele que segue Jesus. E aquele que segue Jesus, como fala aqui no Evangelho, é aquele que recebe desse Deus Todo-Poderoso o poder, né? O poder de... Quer dizer, para isso, precisa acreditar, que fala no Evangelho: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E os sinais que acompanharão aquele que crê são esses: expulsarão os demônios em meu nome, falarão em novas línguas, a linguagem do amor. O convertido fala a linguagem do amor. E se pegarem em serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre aqueles que estão enfermos, eles serão curados. Aí está, amados, aquele que encontra Jesus e se apresenta a Ele, aquele que acredita. Todo aquele que acredita em Deus, ele segue de uma forma tão preciosa, que os dons de Deus se manifestam naquele que crê, naquele que se converte, que acredita, que coloca a sua vida ao dispor de Deus, né? Quantas pessoas nesse mundo
nesse mundo de evangelização, deu sua vida por causa do Evangelho. Eu conversando com uma pessoa muito querida que habita na paróquia, na diocese irmã nossa, né, de Guajará-Mirim, que ela fala dos desafios que eles têm para percorrer, né, a Amazônia, povo que vive à margem dos ribeirinhos, em outros lugares distantes que a evangelização chega, mas lá a lepra, a tuberculose, né? Então eles correm risco, tem padres doentes, mas entregando sua vida por causa do Evangelho, por causa da conversão, por causa da santidade. Que coisa impressionante é isso, amados, de ver que tem pessoas hoje correndo risco de vida para evangelizar, porque esse amor é um amor que atrai muito. Esse acreditar é um acreditar de dar vida. Então, que Deus possa nos ajudar a viver essa dimensão, né? Como os nossos irmãos lá em Guarajá-Mirim vivem, como muitos lugares no mundo, né? Como muitos viveram, como São Paulo deu a vida. É por essa atração, é por essa luz que é Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, e pede a nossa oração, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração.